Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Hoje vou comentar uma situação bem interessante que tem gerado bastante polêmica nas redes sociais e demais redes de noticiários. Durante a semana foi divulgado que a Corte Constitucional da Colômbia teria descriminalizado a prática do aborto naquele país. Foi uma decisão bastante controversa e proferida com uma maioria simples de 5 votos a 4 pela descriminalização do aborto. Vale ressaltar que o Código Penal colombiano já considerava a prática do aborto como crime, assim como o Código Penal brasileiro, estabelecendo algumas hipóteses em que essa conduta não se amoldaria ao tipo penal. A doutrina, na verdade, destaca que se trataria de uma causa de exclusão da ilicitude prevista na parte especial do Código Penal. E o Código Penal colombiano era bastante semelhante com o Código Penal brasileiro na definição dessas hipóteses em que não haveria ilicitude no comportamento com a prática do aborto. E aí eu sempre faço essa pergunta para os alunos dos cursos de prova oral, porque é um tema bastante complicado de se responder, é um tema que leva o aluno a uma situação de estresse, porque ele é controverso, ele envolve uma ponderação de direitos e garantias fundamentais de ambos os lados. E agora a gente vou tentar trabalhar uma ideia de resposta que eu considero relevante. Eu destaco desde o início que não estou aqui tratando da minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal é que a prática do aborto deve ser vedada por lei, mas por concepções pessoais e jurídicas também. A ideia aqui é tratar de concepções jurídicas, um modelo de resposta que seja interessante ao candidato passar para a banca examinadora, de modo a não entrar tanto em controvérsias e se posicionar de forma adequada, principalmente para uma carreira do Ministério Público, que é uma carreira que essencialmente deve proteger a vida, deve valorizar a criança ou adolescente por expressa disposição constitucional. Então, se eventualmente numa prova oral ou até mesmo numa prova discursiva o examinador questiona se é possível que haja descriminalização do aborto por atividade da Corte Constitucional, no caso da Colômbia, da Corte Constitucional colombiana, mas no caso do Brasil, do Supremo Tribunal Federal, já que esse é um tema também colocado à análise do STF, é interessante que o candidato se posicione da seguinte forma. Inicialmente, ele tem que destacar que as decisões proferidas pelas cortes constitucionais e, no caso do Brasil, pelo Supremo Tribunal Federal, como regra, elas devem se alinhar a uma interpretação da Constituição, ou seja, ela deve estar restrita àquilo que a Constituição já estabelece. Porém, uma nova concepção criativa do direito constitucional, decorrente do neoconstitucionalismo, no qual essas cortes constitucionais acabam criando normas jurídicas baseadas numa interpretação constitucional. São vários os exemplos em que efetivamente as cortes constitucionais têm feito surgir novas linhas de orientação, novos direitos e deveres que não são previstos em legislação, seja na Constituição Federal, seja na legislação infraconstitucional. Recentemente, o STF, nosso Supremo Tribunal Federal, tomou uma decisão semelhante a isso na oportunidade em que determinou a criminalização da hipótese de homofobia, fato que não é previsto em lei penal. Porém, por base da decisão do STF, considerando a decisão do STF a noção principiológica decorrente da Constituição, o Supremo entendeu que se trataria, então, de uma prática criminosa. O primeiro argumento interessante a se ressaltar é que essas decisões da Suprema Corte, elas carecem de um substrato democrático. A doutrina sempre destaca que os representantes eleitos e que devem efetivamente tomar essas decisões de relevo, essas decisões que orientam a atuação da população como um todo, são os parlamentares, são aquelas pessoas que são eleitas democraticamente pelo povo para decidir os futuros da nação. O Poder Judiciário, em tese, se limitaria a interpretar, a decidir de acordo com as normas já postas e não criar novas normas, gerando assim talvez uma insegurança jurídica que comprometa todo o cenário jurídico nacional. Então, esse é o primeiro argumento, a falta de amparo democrático, a falta de amparo constitucional, de competência da Corte Suprema para decidir sobre a criação ou não de um determinado direito. Nesse caso, seria o direito da mulher de realizar ou não esse aborto. Esse é o primeiro argumento constitucional. O segundo ponto, deve ser destacado também, uma análise de ponderação de interesse, de valoração de interesses, ambos amparados constitucionalmente. Para quem defende a ideia do aborto, destaca-se a possibilidade de que a mulher ela possui uma autodeterminação sobre o seu corpo, uma liberdade de atuar da forma como lhe entender mais conveniente. Então, essa análise estaria baseada nos direitos
da mulher sobre o seu corpo, na sua dignidade da pessoa humana, de não levar uma gestação até a sua finalização, porque isso violaria sua dignidade, sua sobriedade psicológica, questões inerentes à própria dignidade e autodeterminação dessa mulher. Esse é o argumento principal de quem defende a prática do aborto, colocando essa decisão, então, na decisão proferida por essa mulher. Por outro lado, quem é contra o aborto, e aí eu me filio a essa posição, destaca que, primeiramente, o direito à vida ele é previsto na Constituição Federal como um principal direito. Ele é o sustentáculo de todos os demais direitos previstos na Constituição Federal. Sem o direito à vida, não há que se falar em direito à dignidade, não há que se falar em direito à habitação, direito à saúde, direito à autodeterminação. Não existem outros direitos. Então, se você corta o direito à vida ali já na concepção desse nascituro, sequer é possível discutir outras modalidades se esse nascituro tem ou não direito. E aí destaca-se, mas o Código Civil reconheceu, acolheu a teoria natalista, segundo a qual a personalidade da pessoa somente começa após o nascimento com vida. Todavia, em que pese a lei, o Código Civil tenha reconhecido a teoria natalista expressamente, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm se alinhado no sentido de adotar a chamada teoria concepcionista, de acordo com a qual deve-se proteger a vida desde o momento da concepção. Ou seja, desde o momento da concepção já são resguardados direitos e garantias fundamentais àquele ser que está sendo gerado, aquele ser humano que está sendo gerado, de modo que o nascimento com vida somente vai confirmar a atribuição daqueles direitos, a recepção daqueles direitos, mas eles já seriam preservados desde essa concepção. Vale destacar também que o artigo 4º da Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi incorporada à legislação brasileira como norma supralegal, isso de acordo com o entendimento do STF. Então, o STF entende que existem as normas constitucionais, que estão no topo da pirâmide normativa, existem normas supralegais, que estão abaixo da Constituição, mas acima da legislação ordinária, e, por sua vez, as normas de legislação ordinária. Essa Convenção Americana de Direitos Humanos é expressa no sentido de proteger a vida desde o momento da concepção. Então, a Convenção Americana de Direitos Humanos adota expressamente a teoria concepcionista em contraposição ao Código Civil. E nesse choque entre as legislações, uma norma supralegal deve prevalecer sobre a legislação ordinária, que seria o nosso Código Civil, de modo que a teoria a prevalecer é a concepcionista. E, por fim, vale destacar que o artigo 227 da Constituição Federal estabelece a prioridade absoluta na proteção dos direitos de crianças e adolescentes, de modo que o melhor interesse dessa criança deve nortear toda a atuação da sociedade, do Estado e da família nessa proteção, resguardando essa criança e adolescente de qualquer mal possível que possa influenciar negativamente nos seus direitos. Dessa forma, considerando que a vida começa desde a concepção, eu tenho a noção de que já existe ali uma criança, um ser humano em formação, e quando se pondera, se faz um contejo nessa escolha trágica entre a autodeterminação da mulher e a proteção dessa vida que já foi concebida, que está em formação, a Constituição então é clara no sentido de proteger a vida. A vida deve se sobrepor nesse cenário de conflito de direitos. Pois bem, essa é a orientação que eu considero mais adequada para uma prova oral, principalmente para carreiras de Ministério Público, porque, por conta já mencionado, da característica do Ministério Público de ser o protetor da criança e adolescente, de ser o protetor da ordem democrática, dos direitos sociais e dos direitos individuais indisponíveis. E o direito à vida é um direito individual disponível que deve ser velado, que deve ser protegido pelo Ministério Público. Ok? Então, eu espero ter ajudado aí nesse debate, nessa colaboração, e que todos os candidatos consigam responder eventuais questionamentos que se façam nesse sentido. Um grande abraço.